Olá, tudo bem? Bem, chegando a nossa última aula desse módulo 2, vamos falar de conexões com fontes de dados em campos do tipo blob, ok? Conhecido como campos binários, que a gente sabe que pode armazenar nele tanto textos como imagens, como também, na verdade, qualquer tipo de informação que está em formato binário, mas normalmente usado para textos grandes ou imagens, correto? Então vamos lá. Para a gente simplificar isso, eu vou pegar o fdman, vou criar aqui um campo chamado imagem, chamar de tipo blob, um campo texto do tipo blob. Beleza. Eu vou trazer para cá um componente tImage para a gente exibir a nossa imagem. Vou mandar aqui estrechar a imagem para ela ficar dentro do formato do nosso quadrado. E vou pegar um memo também para a gente exibir o nosso texto. Tá? Beleza. Tá. Eu tenho 3 imagens que eu coloquei aqui no meu diretório de projetos, que é a imagem 1, 2 e 3. Eu vou carregá-las no meu dataset. Então, no meu form show, no meu onShow aqui, eu vou criar aqui para facilitar aqui uma variável diretório, uma chamada img1, img2 e img3. Serão todas string. Na variável diretório eu vou guardar o diretório onde as variáveis estão, que é nada mais que o diretório dos meus projetos. E vou dizer lá, img1 vai ser dir mais barrinha img1.bmp. Pronto. Aí vou para o 2 e vou para o 3. Então lá, 2, 3, 2 e 3. Beleza. Vou criar aqui meu fdman table. Vou dizer aqui, ó, insert fdman table. Fdman table imagem load from file e vou dizer img1. Vou carregar a imagem 1 para o meu campo. fdmtable.texto e vou chamar aqui, ó, texto 1 do tipo blob. Beleza. E salvar. fdmtable 1 post. Beleza. Então aqui eu vou repetir esse mesmo código para os outros. Vou só mudar aqui a imagem e o texto. E pronto. Beleza. Vamos salvar aqui tudinho. Tudo certinho. Salvo. Agora vamos fazer nossos links. Seguindo o nosso padrão. Botão direito em cima do componente. Live by Wizard. Linkar a minha imagem a um field. Marco minha fonte de dados e o campo. Beleza. Vou adicionar o Navigator. Então pronto. Nós já estamos aqui com a imagem. Vou fazer a mesma coisa com o memo. Linkar o memo ao field. Bind source. Texto. E pronto. Como é que ficou nosso bind visual? Então, no bind visual nós linkamos a imagem ao picture, ok, tranquilo. E nós linkamos a imagem, o texto ao lines text, beleza? Lines.text. Funciona? Vamos olhar como é que isso vai se comportar. Vamos executar aqui e ver como é que isso vai se comportar. Ok, tá fechado. É porque faltou eu abrir, né? Vamos deixar já aberto aqui, ele criado já no nosso Active True. Vamos executar. Ok, com a imagem, ele carregou a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Perfeito, certinho. Mas olha o nosso texto aqui, ó. Olha o memo como carrega tudo como um objeto. Ele não consegue trazer o dado em si. Por que isso está acontecendo? É assim, ó.
Eu vou te mostrar isso dessa maneira. Eu vou abrir o Visual e vou pegar aqui no text, na nossa ligação, na expressão, e vou dizer o seguinte, custom parse. Vamos trabalhar com uma expressão. O que isso está me trazendo? Vamos lá. Porcentagem S, nós vamos aprender isso melhor já no próximo módulo, que é o de expressões customizadas, que eu vou destrinchar tudo sobre expressões customizadas com vocês. Mas o que acontece? Se eu botar o percentual S, ele vai pegar exatamente o self, o objeto, o que eu estou passando, a informação que está sendo passada. Se eu fizer isso, custom parse, passei aqui, beleza. Que ele vai exibir para a gente? Vou executar aqui, ó. Percentual S. Não mudou nada. Estou no lugar certo. Custom format. Certo. Percentual S. Field text. Lines.text. Beleza. O que ele está passando aqui? Ele está passando o objeto. Que objeto é esse? É um objeto blob. Perfeito? Então, como é que a gente faria para exibir a informação? Como eu quero exibir o texto que está aqui, eu vou fazer assim, ó. ToStr. Ponto. Como esse percentual S é o objeto, eu vou botar aqui as string. Como se eu estivesse fazendo o quê? Como se eu estivesse chegando no fdmainTable, texto.asString, já que esse percentual S não é a informação que está no campo, mas o objeto. Ele está tratando o blob como um objeto. Então, eu estou aqui tendo acesso às propriedades do meu tfield. Desse cara aqui, ó, do meu tblobfield. Tá? Como é que a gente poderia ter mais certeza disso? Se eu pegasse aqui, se eu pegasse isso aqui, deixa eu só salvar, pegasse ts.className, acho que isso. Deixa eu ver se ele vai mostrar pra gente. Não exibiu não. Vamos ver aqui, ó. ClassName toStr. Não. Vamos ver. Vamos executar e ver o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Agora eu tenho um texto aqui. Por quê? Justamente porque agora eu estou pegando o objeto e dizendo deste objeto me traga o conteúdo dele em string. E eu consigo então exibir aqui no nosso memo. Tá? Então nós estamos aqui nesta ligação acessando o objeto tblobfield. Ok? Eu poderia acessar qualquer informação que está aqui, ó, dentro desse nosso amigo, tá bom? Qualquer uma delas, tá? Qualquer uma dessas informações poderiam ser acessadas, tá? Dentro daquele nosso objetozinho percentual S, tá? Dentro da expressão percentual S, tá? Nesse caso aqui, beleza? Então, esta forma como a gente faz a exibição de uma informação vinda de um blob, tanto no memo como no image, tá ok? Então, bora dar uma olhada agora nisso aqui lá dentro do FireMonkey, tá? Vamos olhar os componentes que a gente tem no FireMonkey. E deixa eu só copiar isso aqui, porque eu não quero repetir esse código. Então, vamos lá. File New. Multi-Device Application. No. Ok, vamos para o nosso onShow. Aqui. OnShow. Vamos executar. Vamos botar todo mundo aqui, beleza. Vamos botar um fdman. Vamos criar aqui o imagem blob e vamos criar aqui o texto blob. Beleza.
Aí a gente chega aqui, ativa e vamos ver os componentes. O que eu tenho aqui de imagem? Eu tenho TImage, ok, semelhante ao que nós tínhamos ali no na VCL. E nós temos aqui um memo também. Tem memo. Beleza. Agora, vamos fazer a ligação. Imagem, botão direito, Live by Wizard. Linkar a imagem a um campo. Aqui perceba que a imagem, ela já não me trouxe aqui o pad visual. Ela não me trouxe aqui a propriedade picture, porque no FireMonkey a propriedade é bitmap, tá? Então a ligação seria pegar isso para cá. Então se eu faço pelo Wizard, eu tenho que chegar e dizer, ó, me traga a propriedade bitmap, tá? fdman-table image. Vou adicionar os navigator. Então aqui a propriedade é outra. E o meu memo, linko ele a um campo, source, text, finish. Mesma coisa, ó. Estou trazendo o objeto. Repara que ele não trouxe o texto. Executo e salvar. O que está errado? Porque o nome é texto e eu botei text, né? Deixa eu alterar aqui. Então tá aqui nossa imagem, navegando, beleza. E nosso texto não exibindo, tá? Como é que a gente faz para exibir o texto? A gente vai aplicar o mesmo conceito que a gente viu no VCL. Botão direito, Bind Visual. Vamos pegar nossa ligação aqui, nossa expressão de relação. Vamos pegar o Custom Format. Percentual S, vamos lá, to str, ponto, string. Mesma coisa. Como estamos acessando o objeto, nós temos acesso às propriedades do objeto. E aí, pronto, nosso text está funcionando. Interessante ver uma coisa aqui. Sobre a questão do tipo de imagem, bitmap. Se eu quiser um JPEG, isso, aquilo. Você sabe que no próprio Delphi nós temos uma certa limitação desses tipos de imagem por default. Tá? Nada a ver com Live Embeds, nada a ver com FireMonkey e nem com VCL. É uma limitação do próprio Delphi por padrão. Então, se você quer trabalhar com PNG, por exemplo, você vai precisar baixar aquela bibliotecazinha que a gente encontra na internet, lá no SourceForge, PNG, tal, baixar, instalar, e aí você traz imagem. Para o Live Bind, isso é independente, desde que você faça a ligação correta. Porque se eu passar um PNG aqui e eu fiz uma ligação do tipo TImage, vai acontecer o quê? Um bitmap, ele vai dar um erro de cast, ele não vai conseguir converter, tá? Mas isso aconteceria, não importa se for dataware, se for, isso sempre vai acontecer se você não tiver dentro do Delphi as bibliotecas para tratar aquele tipo de imagem, tá ok? A outra coisa a observar é que aqui dentro do FireMonkey, você percebeu que quando eu trabalhei com o IntelliImage, ele ficou unidirecional? Lá na VCL isso era bidirecional? Percebeu isso? Pois é. Aqui no FireMonkey eu tenho mais de uma maneira de trabalhar com o image. Diferente do Memo. O Memo não, é o input, ele vai dar o input e output tranquilamente.
Aqui no FireMonkey eu tenho um tipo de ligação específico para a gente trabalhar com imagem, tá? Eu usei aqui o link Control to Field, mas se eu vier aqui nos tipos de ligação, não sei se você está lembrado, eu tenho aquelas ligações DB Links que são deprecadas, mas eu tenho aqui o DB Image Link. Nesse tipo de ligação, ele converte, apesar de deprecada, ela ainda funciona muito bem. Ela converte o nosso objeto aqui, basicamente num dataware. Ela traz todos os recursos do dataware. Então, se eu coloco aqui, image, deixa eu pegar aqui, eu tenho que só fazer uma coisa. Tirar aqui. O image, deixa eu só pegar bind source, tá? O image control que ele está esperando aqui, deixa eu ver qual é o image que ele está esperando aqui, é esse cara aqui, TImage control, tá bom? Não é o TImage comum, é o TImage control. Aí nesse amiguinho aqui, volta lá, image control, beleza, meu field name, imagem, e aí a minha ligação, ó, ela fica, ó, bidirecional, tá vendo? Então, ó, não estou usando um TImage, estou usando um Image Control. O Image Control, ele é um controle bem mais, digamos assim, aprimorado para a gente trabalhar com a imagem dentro do FireMonkey. E ele vai te dar bem mais recursos para você manipular. Ele vai ter o bitmap igual do Image comum, igualzinho, tá? Mas, eu vou até fazer aqui, vou linkar os dois. Mas você vai conseguir trabalhar ele de forma bidirecional. Então, vamos executar aqui. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um image e um image control, tá? O image control, ele nos permite aqui escolher uma imagem nova, não é? Mas beleza, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero ter ficado claro, que tenha ajudado vocês a compreender como trabalhar com blob, tá? Tanto numa imagem como no texto. E a gente se vê na nossa próxima aula já no módulo 3. Valeu e até lá!